Então vamos aqui para mais um videozinho maroto sobre a resolução dos cálculos de caracterização do tráfego que eu passei durante a semana para que a gente possa trabalhar aí essa prática da análise quantitativa com relação às características do tráfego. Então eu passei uma planilha Excel com a contagem volumétrica e na última aula passei aí alguns dados referente a uma via no qual, né, ela traz as seguintes características, né? A velocidade básica de fluxo livre de 60 km por hora, que eu expliquei que é o que? A velocidade máxima permitida. A largura da faixa de 3,2 metros. A largura do acostamento, 0 metros, ou seja, não tem acostamento. Número de acessos, 4. O percentual de zona proibida de 40%. E o V15 máximo de 1.000 veículos por hora, sendo aí uma referência aí, uma proporção de 38% do total de veículos na sua hora de pico. Então a primeira coisa a fazer é o quê? Iniciando então pelo fator hora de pico. O fator hora de pico, ele vai ser aí o volume horário, né, de veículos na hora de pico sobre 4 vezes os 15 minutos com maior intensidade do tráfego, né, que nós aí determinamos para 1.000 veículos hora. Então, o fator hora de pico vai ser o volume total pela nossa tabela 2.631 veículos hora sobre 4 vezes 1.000, dando aí um valor aproximado de 0,66 o meu fator hora de pico. Beleza! Calculei fator hora de pico, vou passar então agora para análise da velocidade de fluxo livre. Aquela velocidade do sonho, né? Que você sonha, né? Aquela velocidade que você tá ali, não tem carro nenhum, ouvindo o seu reggae. I wanna love you. Essa velocidade de fluxo livre ela é igual à minha velocidade básica de fluxo livre, menos dois fatores de ajustamento, que é o FFA e menos o FA. Vamos lá na tabela. Na tabela, para eu poder calcular a velocidade de fluxo livre, eu tenho que ajustar pela largura da faixa e o acostamento. Então, qual é a largura da faixa da via que eu estou analisando? 3,2, que vai estar aqui, ó, nesse range aqui. E o meu acostamento pelo enunciado, que foi 0, né? Eu não tenho acostamento, então, juntando acostamento com largura de faixa, o meu valor de ajustamento por eles vai ser igual a 8,5. E os meus acessos, né, que é o FA, o ajustamento pelo acesso, pelo enunciado, foram determinados 4 acessos. Opa, eu não tenho 4 acessos aqui, eu tenho de 0 a 6. E o meu valor de redução do VFL, ele vai estar aqui entre 0 e 4. O que é que você vai fazer? Uma interpolação e você vai encontrar aí um valor de 2,6, que é o valor que você vai utilizar no teu cálculo. Determinei os meus 2 ajustamentos, né? O ajustamento referente à largura de faixa e acostamento e o ajustamento referente aos acessos. Então, eu parto para o cálculo. Então, VFL vai ser o quê? 60, né? De acordo com os valores dados, né? BVFL aqui, ó. BVFL, 60 km por hora. Então, 60 menos 8,5 menos 2,6, eu vou encontrar uma velocidade de fluxo livre aí de 48,9 km por hora. E aí eu já consegui então determinar 2 características importantes do meu tráfego, fator hora de pico e velocidade de fluxo livre. Agora nós vamos partir para o cálculo do fluxo de tráfego, que é o meu VP. O VP vai ser igual ao meu V, esse V aqui é o volume horário de
pico, né, em tráfego misto, ou seja, a contabilização de todos os veículos, independente do tipo, sobre o FHP vezes um fator de ajustamento de grade vezes um fator de ajustamento de veículos pesados. Esse VP aqui é esse nenenzinho aqui, ó. FVP, ele é igual a 1 sobre 1 mais a proporção de caminhões na hora de pico multiplicado pelo equivalente de caminhões menos 1 mais a minha proporção de veículos de recreio multiplicado pelo meu equivalente de veículo recreio menos 1. Então, vamos lá na tabela. Na tabela, para com que eu possa realizar o cálculo do VP, eu preciso ainda determinar o FVP. E o FVP, eu preciso determinar o equivalente para caminhões e o equivalente para veículos de recreio. Nesse sentido, eu tenho que pegar todo o volume do horário de pico de veículos, fazer a conversão para equivalente em UCP. Então, quando eu faço isso, ele me dá um valor em torno de 2.032 veículos, unidade passeio, por hora. Então, eu vou aqui na tabela de 2 sentidos, o meu equivalente de caminhão para um volume horário acima de 1.200 é de 1,1. E para equivalente em veículos de recreio é de 1. Agora eu vou lá na fórmula e levo esses dados para poder calcular o FVP. Na tabela, eu encontrei o equivalente de caminhões de 1,1 e o equivalente de veículos de recreio de 1. E as proporções são o quê? A quantidade de caminhão vai ser caminhão médio mais o caminhão pesado e deu uma proporção de 0,065. E a minha proporção de veículos de recreio são os meus caminhões leves, somou um total de 38 por 2.631, que é o total, deu aí uma proporção de veículos de recreio de 0,144. Então, fora isso, eu determinei, através da análise da via, que essa via ela é plana e que o meu volume horário em UCP é de 2032. O que é isso aqui? O UCP, unidade de carro passeio. Eu tenho que pegar o meu volume de tráfego no horário de pico, meu volume total, e converter cada tipo de veículo para a unidade de carro passeio, e o meu somatório, então, deu 2032. Eu vou deixar esse valorzinho aqui, ó, guardadinho. Bom, calculando o meu FVP, eu encontrei um FVP de 0,999350, e aí lá vai um monte de números. Então, calculado meu FVP, eu vou partir para o cálculo do VP. 2.631 sobre 0,66 vezes 1 vezes 0,09993. Eu usei só as primeiras 4 casas decimais após a vírgula. E aí eu tive um volume de VP de 3.989 unidades de carro passeio. Esse 2032 aqui, ele está aqui ligado para os meus equivalentes. Então, o meu equivalente aqui, eu vou buscar esses valores lá na tabela, justamente com relação ao valor em UCP. Você olhar lá na tabelinha, ele está lá em UCP. Então, por isso que você tem que converter isso aqui. Passando para o último dado de velocidade, vamos então calcular a velocidade média de viagem. Essa velocidade média de viagem, ela vai ser o quê? A minha velocidade de fluxo livre, menos 0,0125 multiplicado pelo meu VP, menos um fatorzinho aqui chamado FUP. Quem é que é esse neném? É um fator de ajustamento de zona de ultrapassagem proibida. E a gente vai lá na tabela agora. A tabela,
Para se determinar a velocidade média de viagem, você deve fazer o ajustamento com relação às zonas de ultrapassagem proibida, que está relacionado ao VP calculado e ao percentual que você determinou de zona de ultrapassagem proibida. Como foi calculado o VP de 3.989 unidades carro-passeio, o valor máximo da tabela é de 3.200. Então, você pode utilizar para o efeito do teu cálculo o valor de 3.200. Vai aqui. E o percentual, que aí você vai encontrar aqui um valor de 0,9 para o efeito do teu cálculo. Encontrei o meu valor de FUP de 0,9 e agora eu vou aplicar na minha fórmula de VMV. Então, a velocidade média de viagem vai ser igual a 48,9 menos 0,0125 multiplicado por 3.989 menos 0,9. O que me dá um VMV de menos 1,86 km por hora. Ou seja, um valor negativo. Velocidades negativas indicam fluxo parado, ou seja, eu estou dando ré. Então, o que acontece? Nesse momento de hora de pico, levando em consideração todos os veículos que passaram e a caracterização desse tráfego em comparação, né, em relação à geometria da via, as características dessa via, no momento da hora de pico, esse tráfego ele vai se encontrar em uma pior situação, que é aí o que nós chamamos de a minha via ela está saturada. A minha via ela está em congestionamento. Depois do choque de saber que a minha via está em congestionamento, eu vou partir então agora para os cálculos dos percentuais referente ao tempo que eu gasto nesse trânsito. Então, o percentual de tempo gasto seguindo vai ser o meu valor básico de PTGS, mais um fator também relacionado às zonas de ultrapassagem proibida, porque até mesmo essa questão de onde é permitido e onde é proibido realizar uma ultrapassagem, ele vai influenciar na velocidade e também no tempo que eu estou no trânsito. Então, fazendo o cálculo do BPTGS, que é o percentual básico de tempo gasto seguindo, eu vou encontrar um valor de 97%. E calculando o meu percentual de tempo gasto seguindo, para um FDUP de 0,9, que eu fui lá na tabela, vamos lá na tabela. Na tabela, e por último, quando se vai calcular o percentual de tempo gasto seguindo, você também tem que ajustar para um efeito combinado com relação à distribuição do teu tráfego e a zona de ultrapassagem proibida, esse percentual que você determinou. Como o percentual determinado é 40% e o meu valor de VP em unidade carro-passeio foi maior que 3.200, então você vem aqui pela tabela, aqui, e você encontra o valor do FD por UP de 0,9 que você vai utilizar no teu cálculo, beleza? Voltei da tabela e encontrei o valor de FD sobre UP de 0,9, eu vou agora aplicar então na fórmula. Percentual de tempo gasto seguindo vai ser o meu BPTGS mais o meu valor de FDUP, resultando aí num valor de percentual de tempo gasto seguindo de 97,9%. Ou seja, em um deslocamento nessa via, em um horário de pico, eu vou aí perder cerca de 97,9% do meu tempo nesse deslocamento. O que não é algo atrativo, porque como nós já vimos e corroborado aí com o valor médio de viagem, eu tenho um valor negativo, o meu veículo fica praticamente parado e eu vou perder muito tempo nesse trânsito. Então, qual seria então uma interpretação final
para esse cálculo? Pelas características que foram calculadas e analisadas, né? Esta via em horário de pico, ela deve receber uma intervenção. Essa intervenção, ela ou vai se tratar de intervenções na parte de infraestrutura, e isso vai depender daquela primeira etapa e da segunda etapa com relação a todas as características que você conseguiu absorver dessa via principal dentro da região que você está analisando, ou se você não tiver como trabalhar com a parte da infraestrutura desse sistema de transporte, no caso aqui o rodoviário, você também pode aí buscar soluções na parte de gestão e logística, tentar mudar o fluxo, direcionar, melhorar a sinalização, ou então você vai aqui, né, trabalhar na parte de logística dessa via. E aí você então consegue fazer as inferências e você conclui o seu... Ai, gente, olha, cálculo lindo, bem bonitinho. Gostou? Deixa lá o seu like, me dá um engajamento. Estuda para transportes, tá bom? Beijão para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.